Caríssimos alunos, vou tentar abreviar uma história aqui para vocês. Quando eu era criança, eu morava na roça. Lá não tinha energia elétrica. Então tenta imaginar. Não tem geladeira, não tem lâmpada elétrica, não tem televisão, não tem rádio. Só tinha um rádio a pilha do meu pai, mas nem deixava a gente pôr a mão, né? Porque pilha era caro, não tinha dinheiro. E meu dia a dia era ajudar minha mãe a cuidar da horta, galinha, pato, capinar, cuidar dos porcos, tratar, botar lavagem, lavar o chiqueiro, essas coisas. E para eu estudar, minha escola era lá no alto de um morro, como se eu morasse no Estadual Zé Brandão e minha escola fosse no Morro de Serrote. Aí a gente subia todo dia, com a meninada de 7 anos, para estudar. A escola chamava Escola Rural Oswaldo Cruz. Era só uma sala, mais nada. Lá ficavam os meninos de primeiro e segundo ano com uma única professora, a professora Graça. Depois tive uma professora chamada Rosa e depois Marli. Foram minhas 3 primeiras professoras. Aí, quando eu passei para a 7ª série, a prefeitura mandou construir uma escola mais próxima da casa da gente. Aí, beleza. Agora era como se eu morasse no estadual e tivesse que ir para a rodoviária estudar. Melhorou. Quando eu vi a escola pela primeira vez, fiquei encantado. Falei, nossa, que escola gigante. 2 salas, uma para o primeiro e segundo ano, outra para o terceiro e quarto. No meio, a cantina. Uma área coberta que dava para proteger da chuva, do sol. Um pátio grande cercado por tela. Aí passou a chamar Escola Municipal Oswaldo Cruz. Na cantina tinha uma merenda que a gente falava que era bulgur. Eu nem sei explicar o que é isso. Parece que era um triguinho, tipo aquele trigo de quibe. E aí eles faziam uma sopa com ele. Os meninos odiavam, eu adorava. Quando tinha carne, todo mundo fazia cara de novo. Ih, carne de jabá. Eu não sei o que é isso até hoje. Eu sei que era carne salgada. Porque se não tinha luz, não tinha geladeira. Então a gente não tinha acesso à carne fresca. No pátio a gente brincava de finca, de maré, que vocês falam amarelinha. Brincava de bolinha de gude, queimada, rouba-bandeira, polícia-ladrão, pique-esconde. Era divertido. Quando eu terminei a 4ª série, eu fiquei um ano parado, porque lá na roça só tinha até a 4ª série. Só que o meu pai, um homem que nasceu em 1910, apesar de ter estudado no máximo 2 anos, ele era uma pessoa muito inteligente, muito curiosa. E quando você mora num lugar que não tem luz, uma noite estrelada, você não tem como não olhar para o céu. Ele te chama a sua atenção. E meu pai ficava explicando um monte de coisa sobre a estrela. Aquela estrela ali chama isso, aquela outra chama aquilo. Agora ela está ali, daqui a 2 meses ela vai estar lá, porque as estrelas mudam de posição ao longo do ano. Durante o dia, às vezes, ele me falava sobre o sol também. Olha, o sol está nascendo ali, se pondo aqui, mas daqui a 3 meses ele vai nascer mais para cá e vai se pôr mais para lá. E em época de frio, a gente ficava sentado na beira do fogão a lenha também. E ele adorava me contar a história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Já que nascemos nessas ideias, mesmo estudando, e alguma coisa ele sabia. Sobre o governo de Getúlio Vargas, sobre a vida de criança. Isso despertou muita curiosidade em mim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar. Como, meu filho? Não tem jeito, aqui não tem escola, a gente não tem dinheiro. Não, eu vou estudar. Aí meu pai, operário da Companhia Ferro Brasileira, aposentado, fez um sacrifício danado, comprou uma bicicleta nova para mim, uma bicicleta Monarch 1980 marrom. Muita gente morreu inveja da minha máquina. Aí eu ia para Barão de Cocais, eram 9 quilômetros pedalando. A estrada, época de seca, poeira vermelha, época de chuva, lama. Quando eu chegava na garagem da prefeitura de Barão de Cocais, eu tinha autorização para guardar a bicicleta, aí lavava o cabelo, o rosto, o braço, aí vestia o uniforme. Um sapato preto, uma meia branca, uma calça de tergal azul, uma camisa branca com bolso, botão, acho que era de brim. E aí ia para a escola estadual de Lomberes. Lá eu fiz de 5ª a 8ª. Só quando eu passei para a 7ª série, eu resolvi mudar para Barão. Aí morei na casa de uma irmã, depois de uma tia, depois de uma outra irmã. Todos eles me ajudaram muito, agradeço. Nesse meio tempo eu trabalhei de servente pedreiro, trabalhei cuidando de animais. Eu cuidava de cavalo, burro, mula, sozinho, cuidava de 16 animais. Tinha que levar para um pasto que era longe, era 2, 3 horas de viagem. E quando eu ia buscá-los, daí a 15, 20 dias, eles estavam sumidos no meio daquele mato fechado. Eu ficava horas lá sozinho procurando, mas eu também me divertia com isso. Servente pedreiro, eu falei que eu trabalhei no balcão do açougue do meu cunhado. Trabalhei quebrando pedra em pedreira, com marreta.
E eu esqueci de falar, quando eu ia de bicicleta e voltava pro gongo, eu chegava em casa por volta de meio-dia e meia. Quando dava, eu almoçava e ia capinar quintal pros outros, roçar pasto. Aí minha mãe falava, meu filho, se você se propôs a estudar, você tem que estudar. Tem que chegar em casa, descansar e depois fazer dever. Mãe, eu não tenho dinheiro pro chiclete, tem que fazer alguma coisa. Tem que pegar uns quebra-galho. Mas aí voltando a Barão de Cocais. Ah, toquei boi também, acredite se quiser. Eu fiz várias viagens tocando boi, mas eu vou resumir uma aqui. A gente foi buscar boi sem peixe, era eu e mais um. Aí a gente ia montado, cada um num burro ou numa mula, tocando cerca de 50 bois. E o boi você tem que tocar devagar, porque a orientação que a gente recebia era, se você acelerar o passo, o boi deita, afrouxou, acabou. Ele não sai mais do lugar não. Então tinha que ser o dia inteiro, porque tinha que ser devagar. Aí a gente saiu de sem peixe cedinho. O dia inteiro tocando boi. Quando estava anoitecendo, chegamos em Alvinópolis. Aí a gente dormiu na fazenda. Depois no outro dia, de novo, de 6 a 6, de sol a sol, tocando boi de Alvinópolis até um lugar chamado Bateias. Aí de novo dormia numa fazenda. No outro dia, de sol a sol, de novo tocando boi até Barão de Cocais. 3 dias de viagem. Pegava sol, chuva, frio, tudo que você imaginar. Mas eu adorava também. Gente, as paisagens, os pastos, os passarinhos, os bichos que a gente via, a ponte, os rios que a gente atravessava, cachoeira. E as vendas na beira da estrada. Você cansado, morrendo de fome, pão com salame e refrigerante era tudo de bom. Tinha coisa melhor, não? Aí tinha lugar que a gente almoçava, normal. E às vezes comia um doce. Às vezes, dependendo do dia, eu tomava até uma dosezinha pra aguentar o frio, a chuva. Mas eu adorava. E quando eu formei a oitava série no Odilon Beres, eu fui pro Estadual da Maria de Moraes fazer curso de mecânica, 4 anos. Quando eu estava no segundo ano, terminei o segundo ano, eu passei no vestibular da FMG na primeira fase. Falei, tá bom, pra quem trabalha durante o dia, estuda escola pública, não fez cursinho. Aí quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz em Viçosa, passei nas 2 fases, mas não podia matricular porque eu devia carga horária de português que só seria cumprida no 4º ano de mecânica. Aí quando eu terminei o 4º ano de mecânica, aí eu fiz de novo Viçosa e fui pra lá fazer física. 2 anos depois fiz outro vestibular, passei em química. Só mais uma coisa para fazer justiça à minha mãe. Quando os 2 anos que eu vinha para Barão de bicicleta, minha mãe me acordava às 5h30 da manhã, preparava o café para mim. O que a gente comia? A maioria era coisa de quintal. Ovo cozido, mandioca frita, inhame cozido, às vezes bolo que ela fazia, broa de fubá, café com farinha de milho e manteiga, mexido. Beleza, e a Wagner feliz com a escola. E ela me incentivou muito também. Aí voltando, né, que eu dei uma voltada, dei um ré na história aí, dei uma rebobinada. Voltando lá na frente. Aí fui pra Viçosa, aí teve uma época que Viçosa ficou 4 meses de greve. Eu não aguentava mais 14 sem dinheiro. Fui pra oficina de mola do meu irmão lá em Lafayette. Trabalhava batendo marreta, desempenhando mola de caminhão. Tava feliz também, nem aí. Resumindo a história, se a gente tem um sonho, a gente deve correr atrás. É importante que a gente tenha um sonho, que a gente acredite nele e que a gente enfrente qualquer obstáculo para conseguir, porque vale a pena. Primeiro, que você atinge seu objetivo. Segundo, que por mais que você passe coisas difíceis no caminho, você vai ter muita história legal para contar. Acredite em mim. E seu sonho não precisa ser fazer faculdade, precisa ser professor, pode ser o sonho que você quiser, ser pedreiro, ser um excelente pedreiro, ser um dono de padaria, não importa, é sonho. O importante é ter sonho, para não ser perdido no mundo. Certo? E só para ilustrar agora, rapidinho, porque já está ficando longo, aqui sou eu recebendo o diploma de 8ª série na antiga sede do Jabaquara, em Barão de Cocais. Esse senhor de bigode era o prefeito da cidade. Aqui é lá no antigo Jabaquara também, minha turma de alguns dos meus colegas de mecânica.
Aqui são meus colegas de mecânica lá na minha casa comemorando muito tempo que a gente não se juntava. Esse senhor de barba aqui, Renato Consolmagno, formado na USP, melhor professor que eu já tive na vida. A esposa dele foi minha professora de química de Malana, maravilhosa também. Eu tive sorte, eu tive muitos professores bons. Na época do ensino médio, a gente acampava muito na Cachoeira da Pedra Pintada, em Cocais, e na Serra do Garimpo. Aqui eu e uma galera, eu sou esse magrelo aí de boné branco, na Serra do Garimpo. Esse preto aí é meu primo primeiro, na Serra do Garimpo. Aí tinha umas gatinhas também, ó. A gente não era tão bobo assim não. Aqui eu na Cachoeira da Pedra Pintada, olha o grau. Aqui meu pai, eu sou preto porque puxei minha mãe, eu sou preto e alto porque puxei minha mãe, que meu pai era branquelo e baixinho. No fogão que eu falei, que a gente sentava na época de frio e ele ficava me contando altas histórias. E eu viajava, a casa toda escura, não tinha televisão, não tinha nada pra distrair. É isso aí.